Muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso culto. Nós estamos iniciando mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor. E nesse culto eu gostaria desde já de convidar você a colocar o seu coração em adoração nesse momento. A gente sabe que a adoração é muito mais do que um momento musical, a adoração é um estilo de vida, é uma vida dia após dia, mas nesse momento nós queremos adorar ao Senhor a respeito da grandeza dEle, adorar ao Senhor a respeito dos atributos que Ele tem. E é por isso que eu te convido a fechar os teus olhos e orar a Ele nesse momento. Nós vamos orar para iniciar esse culto. E desde já eu te convido a colocar toda a intensidade do seu coração nesta oração, declarando quem Ele é, declarando a grandeza dEle, declarando o poder dEle, declarando que Ele é forte e poderoso na minha e na sua vida, na vida dessa igreja, na vida da nossa nação, na vida da nossa família, nas nossas casas. Ele é fiel, forte, justo e poderoso, e nada que nós declararmos a respeito dEle vai mudar um dia, porque Ele é imutável, Ele é perfeitamente imutável. E a Bíblia fala lá em Colossenses que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Todas as coisas foram criadas debaixo dos pés dEle, e debaixo dEle tudo existe. Todas as coisas existem debaixo dos pés dEle. Ele se assenta num trono perfeito, num trono celestial, e governa todas as coisas com a destra. E nós louvamos a Ele, nós louvamos esta grandeza, nós louvamos o poder dEle. Pai, nós oramos a Ti neste momento, Pai. Nós entregamos a Ti neste momento a nossa oração, ó Deus. Tu és santo e poderoso, ó Pai. Tu és fiel e perfeito, ó Deus, e nós Te louvamos, Deus. Nós colocamos os nossos corações, ó Pai, neste momento, ó Pai, nós prostramos os nossos corações, ó Deus, e louvamos a Ti com tudo que nós temos e que nós somos, ó Pai, com toda a intensidade do nosso coração e da nossa alma, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, Tua é a glória, ó Pai, Teu é o poder, para sempre e todo sempre, ó Pai. Tudo é para Ti, ó Pai, Tua é a glória, ó Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluias. Sim, Jesus. Sim. Continue orando, continue falando com Ele. Continue orando e declarando a respeito dEle. Cantamos a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre.
Nós te louvamos, Deus. Teu é o poder, ó Pai, o domínio, ó Pai, para toda a honra e toda a glória, ó Pai, para todo sempre. Para todo sempre, ó Pai, nós te louvaremos, ó Pai. Para todo sempre, ó Pai, nós ergueremos as nossas vozes, Pai. Porque o Senhor vive, ó Pai. O Senhor vive, ó Pai, para todo sempre, ó Deus. E um dia nós estaremos na mesa celestial, ó Pai. Um dia nós estaremos sentados, ó Pai, na sala do banquete. E nós cantaremos que Tu és santo, ó Pai. E nós cantaremos, ó Pai, que o Senhor vive, ó Pai, como Rei. E o Rei vive para todo sempre. E glórias ao Rei nós daremos, ó Pai. E glórias ao Rei nós cantaremos, ó Pai. Para sempre, sempre, dia após dia, dia após dia nós cantaremos santo, santo, santo. Dia após dia nós cantaremos que Tu és Deus, que Tu és Rei, que Tu és o Senhor. E nós não nos cansaremos de erguer as nossas vozes. E junto com os anjos, em corpo glorificado, um dia nós cantaremos que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és santo. E nós cantamos hoje, porque o Senhor nos deu a vida para cantarmos, ó Pai. O Senhor nos deu a vida para cantarmos, ó Pai. Mas a tumba não te segurou, a pedra não te segurou. O Senhor renasceu e hoje o Senhor vive para todo sempre. E hoje o Senhor vive eternizado num trono de glória. Hoje o Senhor vive sentado num trono, com todo o poder e toda a destra, com todo o poder, com todo o domínio e toda a autoridade, Pai. E nós erguemos as nossas vozes e cantaremos a Ti, Pai, para sempre, sempre, Pai, no nome de Jesus.
A Ti todo louvor, ó Pai, todo louvor, ó Pai, hoje e para todo sempre, Pai, hoje e para todo sempre, Pai, hoje e para todo sempre, ó Pai, no nome de Jesus é que nós Te louvamos, ó Deus. Nós Te louvamos, Jesus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluias, aleluias, nós confiamos em Ti, Pai. Aleluias, aleluia. Graça e paz, queridos, que bom poder estarmos aqui após este momento de louvor e adoração. Eu quero, neste momento, compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 116, versículo 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Neste momento de entrega, de consagração dos nossos dízimos e ofertas, é um momento de gratidão a Deus. É um momento de nós reconhecermos com gratidão tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Momento de ofertório, momento de você entregar, devolver o seu dízimo, a sua oferta. É o momento em que a gratidão precisa permear o seu coração, porque quando nós entregamos com o coração grato a Deus, reconhecendo que Deus é o nosso provedor, eu tenho certeza que esta entrega, ela passa a ter um significado muito maior, e com certeza Deus se alegra muito mais com esta entrega com gratidão. Então eu quero encorajar você nesta noite a entregar o seu dízimo, a sua oferta, mas com gratidão a Deus. O salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que nós podemos dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Nós podemos dar a nossa adoração através dos dízimos e oferta, mas com gratidão, com alegria e com fidelidade. Que você possa fazer isso nesta noite. Eu quero orar com você. Está sendo projetado aqui os dados bancários da nossa igreja para você fazer a sua entrega, a sua devolução, e você pode fazer isso neste momento. E enquanto isso nós vamos orar, antes de você entregar, eu quero orar por você, pela sua vida, para depois você fazer a sua transferência com tranquilidade. Amém? Vamos orar, feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós, a exemplo do salmista, nós reconhecemos o quanto o Senhor tem provido na nossa vida. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso provedor. Nós reconhecemos com gratidão por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu sustento, pela Tua provisão diária, semanal, mensal, ó Deus, por tudo que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Também, Pai, te agradecemos pela provisão financeira, pela provisão material que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Abençoa aqueles que vão ofertar, aqueles que vão devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, e que nunca falte, Pai, a provisão do Senhor na vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, amém e amém.
Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Agora sim você pode fazer a sua transferência, seu depósito, a sua entrega com gratidão ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor para o seu coração, para o nosso coração. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui participando dessa transmissão, desse culto online. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero dizer que você é muito bem-vindo a esse encontro que nós temos marcado aqui no nosso canal para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Mas antes, porém, eu quero contar uma pequena historinha para você. Conta-se a história de um barbeiro, um cabeleireiro, e ele sempre dizia para um dos seus clientes que ele não acreditava em Deus. Na cabeça dele, Deus não existia, porque ele comentava com seu amigo cliente que ele via muitas coisas ruins acontecendo, muitas tragédias, muitas notícias ruins, muita coisa ruim acontecendo no mundo, e ele entendeu que diante daquelas atrocidades, diante daquelas notícias ruins, ele dizia para o seu amigo: não é possível, Deus não pode existir, porque se Deus existisse, essas coisas não estariam acontecendo. E aí o amigo dele falou: não, rapaz, Deus existe sim, e tal, as pessoas aqui, faz essas coisas por elas mesmas, por natureza, por ímpeto, pela vontade delas, mas Deus existe sim. Eu falei: não, Deus não existe, eu não acredito que Deus exista. E aí, aquele rapaz que estava ali cortando o cabelo, ele terminou o corte, ele terminou de cortar o seu cabelo, e aí ele foi embora para casa e daqui a pouco ele voltou. Ele voltou na barbearia, no salão lá do seu amigo, e trouxe um cara bem cabeludo, mas um cara cabeludão mesmo. E aí mostrou para ele: aí ó, você falou que Deus não existe, eu também acredito que barbeiro também não existe, cabeleireiro não existe. Olha só o cabelo desse cara, olha o tamanho do cabelo dele. Se existisse cabeleireiro mesmo, o cabelo dele não estaria desse tamanho. Moral da história: o que a gente pode aprender dessa lição? Muitas pessoas atribuem a não existência de Deus para a realidade das coisas, o estado das coisas. Então as pessoas olham para o mundo, olham ao seu redor, para a sua realidade, e vê tantas coisas acontecendo, tantas coisas ruins acontecendo, e aí elas entendem que Deus não existe. Elas têm esse conceito, essa ideia. E da mesma forma, aquele moço pôde confrontar o seu amigo dizendo: olha, não é o fato dessa pessoa, desse rapaz estar com o cabelo grande, não é por isso que não existe cabeleireiro, que não tem ninguém que seja capaz de cortar o cabelo dele. Existe sim. Da mesma forma, os problemas do mundo, as atrocidades, as coisas ruins, as notícias ruins que a gente ouve, não são resultado, não são consequência da não existência de Deus, e sim são resultados das escolhas, da decisão das pessoas, não é? Então, eu quero falar exatamente sobre isso para você. Muitas pessoas ainda se ancoram nesse discurso, nesse argumento de que Deus não existe. Mas a palavra de Deus, ela é inegável quando a gente olha para a palavra de Deus, a existência de Deus. Mas eu quero ler com você um salmo que traz isso de uma maneira muito simples, muito clara, de modo que ninguém pode negar a existência de Deus. Salmo 19, e esse salmo é um testemunho da existência de Deus. É uma prova inequívoca de que Deus existe sim. Eu quero ler para você esse salmo
de 14 versículos, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouvem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como o herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo de Davi. Este salmo é uma canção, é uma declaração da existência de Deus. Quando nós olhamos para este salmo, quando nós lemos os primeiros versículos, os primeiros 5 versículos deste salmo, o salmista está declarando a existência de Deus. Mais do que isso, o salmista traz para nós uma prova real, visível, perceptível a todo olho, a toda a criação, a todos os homens, acerca da existência de Deus. É inegável alguém dizer assim: Deus não existe, ao ver este salmo. É impossível nós dizermos e aceitarmos este argumento de que Deus não existe. Por quê? Porque o salmista diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. A criação, a obra criada por Deus. Se nós olharmos ao nosso redor, se você olhar para o céu, se você olhar para a terra que Deus criou, se você olhar para os campos, se você olhar para as florestas, se você olhar para as ruas, se você olhar para o mar, para os rios, para os lagos, para as plantas, você vai ver a criação de Deus, você vai ver a glória de Deus. Se você olhar para o homem, o próprio homem, que foi obra das mãos de Deus, você vai entender que ninguém pode criar o homem senão Deus. Você vai olhar para as plantas, você vai olhar para uma planta e vai dizer assim: quem pode criar uma planta semelhante a essa? Somente Deus pode criar.
não é? Então, através da criação, o salmista está dizendo, o salmista está declarando, o salmista está discursando, ele está afirmando a existência real e inequívoca de Deus. Não tem como a pessoa negar a existência de Deus. Sabe por quê? Porque no conceito teológico, dentro da teologia, a teologia é a ciência que estuda os conceitos da pessoa de Deus, as características, o caráter, a revelação, a palavra de Deus, não é? Então, se você olhar para esse conceito, dentro do campo da teologia, há duas formas de Deus se revelar ao homem. A primeira forma é a revelação geral. O que é a revelação geral? São aquilo que está aberto, aquilo que está exposto, aquilo que está disponível para toda a natureza humana, para todo homem. Então, é a manifestação de Deus, é a revelação de Deus de forma natural para todas as pessoas. Isso se faz, isso se demonstra, se comprova através da criação de Deus. Tanto a criação da natureza, como a criação da humanidade. Não é? Então é revelação geral, está disponível para todos os olhos, para todas as pessoas. E a revelação especial. E o salmista, ele fala sobre isso. Nos primeiros 5 versículos, ele está falando sobre a revelação geral de Deus, a manifestação da presença, da existência, da glória, do poder. E ele apresenta Deus como o Criador. Ok? E nos versículos seguintes, a partir do versículo 6, por exemplo, a partir do versículo 7, melhor dizendo, ele já vai abordar sobre a revelação especial de Deus. Ele está falando sobre a palavra de Deus. Ele chama a palavra de a lei do Senhor, os preceitos do Senhor. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Aí ele vai dizer, ele vai se referir à palavra como os juízos do Senhor. Ele também vai falar que a palavra do Senhor, ela é desejável, mais desejável do que o ouro, mais do que o ouro depurado. Elas são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Está se referindo à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor, não é? Então, do versículo 7 ao 10, ele está falando sobre a palavra do Senhor, não é? Ele está trazendo um relato sobre a revelação especial de Deus aos homens. Por que é revelação especial? Porque ela não está aberta para todo mundo, embora ela esteja disponível para qualquer pessoa, mas não são todas as pessoas que têm esse interesse de conhecer a palavra de Deus. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia, tem pessoas que não conhecem a Bíblia. A revelação especial, ela requer uma investida, um interesse, uma dedicação, uma busca mais profunda das pessoas para conhecer a revelação de Deus através da palavra. Agora, a revelação geral não. As pessoas andando nas ruas, as pessoas vão se deparar com a revelação geral de Deus. Então, veja bem, o salmista traz esse relato e depois no versículo 11 e 12, ele vai falar sobre a dificuldade, né? a impossibilidade de nós sermos guiados por nós mesmos e acertarmos nas nossas escolhas e decisões. E no versículo 13 e 14, ele clama por uma transformação. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua falha, ele reconhece as suas fraquezas, ele sabe o quão pecador ele é, ele tem consciência disso.
E aí ele então diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de tamanha transgressão. Aí no versículo 14 ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que o salmista está dizendo aqui? Do versículos 12 em diante, ele reconhece a necessidade de ser transformado pelo Senhor. Ele reconhece que ele é um pecador, que ele é falho, que ele precisa, ele carece dessa ação do Senhor, dessa atuação do Senhor na sua vida, para experimentar uma transformação. Então, o que eu quero? Eu quero resumir esse texto em 3 palavras. Esse texto, na verdade, de Salmo 19, foi o texto que eu usei, que eu estudei durante essa semana no meu TSD. E Deus me falou profundamente através desse texto. E eu quero compartilhar com você. Eu já compartilhei com algumas pessoas, mas eu quero compartilhar com toda a igreja e com você, querido amigo, que está nos ouvindo. Eu quero compartilhar porque esse texto, o salmista traz para nós aqui algumas atitudes que nós temos que ter diante do Senhor, diante da tua palavra, diante dessa revelação da palavra de Deus, mas também o salmista traz uma manifestação de Deus para nós. Como que Deus se manifesta e diante dessa manifestação de Deus, diante dessa revelação de Deus ao nosso coração, à nossa vida, à humanidade como um todo, qual deve ser a minha atitude? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que o salmista tinha em mente quando ele escreveu esse texto? Quando Deus deu a ele a inspiração para registrar essas palavras. Primeira coisa, a primeira ideia, o primeiro aprendizado que eu tiro desse texto é que quando o salmista recebeu essa revelação de Deus, quando Deus se revelou ao salmista através dessas palavras, eu imagino, eu acredito, eu creio, eu entendo que Deus, ele realmente tinha em mente, ele tinha no coração, tinha um desejo, através do salmista isso é revelado, de ser conhecido por todos os homens. Então, o salmista está nos informando, está nos ensinando, está trazendo para nós, olha, Deus está manifestado na sua criação. Se você tem dúvida da existência de Deus, se você não acredita que Deus existe, olha ao seu redor e você vai ver, você vai comprovar a existência de Deus. Deus existe e Ele se revela a nós através da sua criação, porque há coisas, as criações que nós podemos contemplar que somente o Deus Todo-Poderoso pode criar. Não há outro ser, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus capaz de criar o ser humano. Não há outro Deus capaz de criar esse céu que a gente pode contemplar, as galáxias, as galáxias. Nós vivemos no planeta Terra, mas nós sabemos que nas galáxias há muitos outros planetas que não são habitáveis como a Terra. Como alguém pode criar isso? Quem pode criar tudo isso? Somente o Deus único e verdadeiro, somente o Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que
o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, a existência de Deus, ela é manifestada a todos nós de maneira geral, de maneira livre, aberta e inequívoca. Então Deus deseja que eu e você o conheçamos, e Ele não pede muito de nós. Ele pede que nós observemos o mundo ao nosso redor, as belezas da criação, não é? A excelência da criação, o próprio ser humano, o próprio homem. Como você pode explicar para mim a existência do ser humano, a criação do ser humano? Não há como explicar. Como pode um bebê ser gerado dentro da barriga de uma mulher, crescer, se desenvolver, se alimentar, ficar ali 9 meses e depois nascer? É somente através de um milagre de Deus. É somente através da mão poderosa de Deus. Não há outro meio de criar o ser humano, não é? Somente Deus pode fazer isso. Também, e a palavra de Deus, no João 8,32, ela nos exorta, ela nos promete, ela também traz uma revelação acerca da importância de conhecermos a Deus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? João 17,3 também vai falar o seguinte, eu quero ler para você aqui rapidamente, João 17, Evangelho de João, vamos lá, deixa eu achar aqui o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, olha o que está escrito aqui: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido amigo que está aqui, querido irmão: não existe outro Deus verdadeiro além do Senhor, o Senhor da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que criou os céus que você pode ver todos os dias, todas as noites, e o Deus que criou a terra, a qual você habita. Só há um Deus, só existe um Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor de todas as coisas. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, segunda verdade, segunda revelação, é que Deus, ele se manifesta também através da sua palavra. Como eu já disse, a revelação especial de Deus é a tua palavra, são os livros canônicos, são o cânon bíblico, a palavra de Gênesis a Apocalipse, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Esse compêndio de livros, eles se resumem, na verdade, são a revelação especial de Deus para nós. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, são os mandamentos do Senhor, são os preceitos do Senhor para mim, para você, conforme o salmista diz aqui no Salmo 19, a partir do versículo 6, quando ele diz, do versículo 7, ele diz: a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor, tudo isso diz respeito à lei de Deus, diz respeito à palavra de Deus, diz respeito à revelação especial de Deus para o seu povo. Quando Moisés estava lá no monte, Deus se revelou a Moisés, Deus instituiu a lei do povo judeu, os 5 livros, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros, são os 5 primeiros livros que se constituiu naquele tempo sobre a lei de Deus, a Torá. Então,
através desses mandamentos, dessas leis, é que a vida foi sendo ordenada, a vida foi sendo estruturada. A nossa vida, ela é regida por leis, leis naturais, leis do homem, né? Leis que o homem instituiu, mas nós sabemos que, espiritualmente falando, a nossa vida está regida pela palavra de Deus, pela lei do Senhor, não é? Então, aí, qual é a lição aqui nesse texto? A lição é que uma vez que eu conheço a Deus, uma vez que eu reconheço a existência de Deus, a veracidade de Deus, de que Deus é real, de que Deus existe, uma vez que eu reconheço isso, uma vez que eu conheço a Deus como o único Deus verdadeiro, não é? Conheço a Jesus, a quem Ele enviou, e tenho uma experiência com o Espírito Santo, eu vou passar também a crer na sua palavra. Se eu conheço a Deus, se eu creio em Deus, eu também vou conhecer e vou crer na palavra de Deus. Então, na verdade, João 11:42 vai falar um pouco sobre isso. Eu quero ler para você aqui rapidamente, João 11:42. João 11:42. Vamos ver o que está falando aqui. João 11:42. João 11:42 diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Jesus falando, essas palavras foram registradas por João, mas são palavras de Jesus. Então, o que Jesus está falando aqui? Para que creiam que tu me enviastes. Então, uma vez que eu conheço a Deus, uma vez que eu reconheço a existência de um Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu passo a conhecer a tua palavra. Por isso que João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu creio com o coração, eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Mas por quê? Porque eu conheço a palavra, eu experimentei também a palavra, eu estou debaixo das promessas da palavra, eu creio na palavra de Deus. Uma vez que eu conheço a Deus, eu creio em Deus, eu conheço a palavra, eu creio na palavra. Então, conhecimento de Deus, da existência de Deus, eu conheço a Deus, eu creio em Deus, eu creio naquilo que Deus falou, eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, é digna, é fiel, é digna de toda aceitação. E uma vez que eu conheço, uma vez que eu creio, eu estou pronto para obedecer. Mateus 18:20 vai dizer sobre isso, quando Jesus se revela, se apresenta aos seus discípulos, numa das suas aparições, depois da ressurreição, ele diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer a tudo quanto eu lhes tenho ordenado. Então, Deus, Ele espera que nós o conheçamos. Deus espera que nós creiamos em Teu nome. Deus espera que nós o obedeçamos. Jesus diz: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Sabe, queridos, muitas vezes, para não obedecer, é mais fácil negar a existência de Deus.
É mais fácil dizer que Deus não existe. É mais fácil atribuir as atrocidades do mundo, as mazelas do mundo, os problemas, as más notícias que a gente ouve todos os dias. É mais fácil a gente pegar tudo isso e dizer: Deus não existe, porque se Deus existisse, essas coisas não estariam acontecendo. Mas isso é um grande erro. Na verdade, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o homem. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos presenciando, o que nós podemos presenciar aí fora, não tem a ver com Deus, tem a ver conosco, tem a ver com o homem, tem a ver com a natureza humana, tem a ver com o pecado, com a vida de pecado que muitas vezes o homem decidiu seguir e escolher para si mesmo. Então, Deus espera sim que nós o obedeçamos. Deus espera que eu o obedeça. Deus espera que você o obedeça. Sabe por quê? Porque você conheceu a Ele. Você conheceu a Jesus. Você teve um encontro com Jesus. Você conheceu a palavra de Deus foi apresentada para você de alguma maneira, em algum momento da sua vida cristã. Em algum momento, você que não é cristão, certamente você já ouviu falar de Deus, você já ouviu falar da palavra, como hoje mesmo você está ouvindo eu pregar a palavra de Deus aqui. Então sabe o que isso me diz, querido? Me diz que nós somos inculpáveis, nós não temos desculpas, somos indesculpáveis, podemos dizer assim, se é que existe essa palavra. Não há como eu me justificar. Ah, Senhor, mas eu não te conheci. Ah, Senhor, mas eu não vi. Ah, Senhor, mas não teve nada que me provasse que o Senhor existia. Eu não pude comprovar a existência de Deus. Não. A obra criada é a prova da existência de Deus. A natureza, a criação, os céus, a terra, diz o salmista, proclamam a glória de Deus. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Ou seja, o céu e a terra dá testemunho da existência de Deus. Então não há como negar a existência de Deus. Esse argumento não será aceito diante do Senhor. Eu quero deixar bem claro para você, querido, no último dia, quando Jesus voltar para julgar a terra, para julgar as nações, para julgar a igreja, para julgar os crentes e os não crentes, porque a Bíblia diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Jesus. E quando isso acontecer, esse argumento de que Deus não existe não será aceito, não será suficiente para você se livrar da condenação eterna. Se até aquele momento você não tiver confessado Jesus como Senhor, se você não tiver se rendido a Ele, se você não abandonar sua vida de pecado, se você não se arrepender dos seus pecados, como um dia eu tive que me arrepender, se você não se redimir em Cristo, se você não confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, não haverá desculpa, não haverá justificativa, e principalmente o argumento de que Deus não existe será inaceitável, porque o salmista está dizendo aqui nesse texto que os céus e a terra dão testemunho, eles testemunham da glória de Deus. Quando você olha para o céu, você vê a glória de Deus. Quando você olha para a terra, para a criação que Deus criou, você manifesta, você presencia a glória de Deus, a existência de Deus, ou seja, Deus se revelando através da sua criação. Então não haverá desculpa para você. Mesmo que você nunca ouça falar de Deus e de Jesus, esse texto está dizendo que a obra de Deus é a prova inequívoca de que Ele existe. Então, eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele tem
se manifestado de várias formas, de várias maneiras, ainda que você não perceba, mas Ele tem se manifestado a você, Ele tem se revelado a você, e isso todos os dias Ele se revela a você, Ele se revela a mim, porque ao sairmos de casa, nós nos deparamos com a criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Nós somos uma prova inequívoca de que Deus existe. Nós não viemos, como dizem alguns, dos macacos. Nós não somos uma evolução, uma obra evolutiva. Eu não acredito nisso, no evolucionismo, de que o homem é uma evolução de si mesmo. Não. Nós até somos seres evoluídos. Nós temos evoluído com o passar dos anos, sim. Mas quando nós fomos criados de fato. E foi Deus que nos criou. Foi Deus que criou você. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você, você gostaria de conhecer mais ainda ao Senhor? Você gostaria de conhecer, de se aprofundar nesse conhecimento de Deus? Você gostaria de manifestar a sua fé em Deus nesta noite? Você gostaria de manifestar a sua fé através da crença, através de crer em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo foi enviado a este mundo para te salvar? Você gostaria de, a partir de hoje, obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, a lei do Senhor? Eu quero convidar você, querido, a dar esse passo de fé, a confiar no Senhor, a crer no Senhor, a crer que Ele existe, a crer que Deus é real. E digo mais para você, Deus não é um ser distante, Deus não é uma força cósmica, Deus não é um poder sobrenatural e distante. Ele tem poder sobrenatural, mas Ele é uma pessoa. Deus é ser pessoal, é uma pessoa, e Ele se manifesta de várias maneiras para nós. E uma das maneiras pela qual Ele se manifesta é através da criação. Ele se manifestou através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que veio a este mundo, que viveu entre os homens, que sofreu, que foi preso, foi crucificado, foi morto numa cruz, foi pendurado na cruz, foi crucificado. Ele recebeu uma condenação que os piores criminosos recebiam naquela época. Só que com uma diferença: Ele não cometeu nenhum crime, Ele não cometeu nenhum pecado. O crime pelo qual Ele estava pagando, o pecado pelo qual Ele estava pagando na cruz, era o meu pecado, era o meu crime, era o seu pecado, era o seu crime. Eram os nossos erros, eram as nossas falhas, era por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu quero convidar você a se arrepender nessa noite. Eu quero convidar você a confessar Jesus Cristo como Senhor. Eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus, a olhar para Deus, a confiar no Senhor, a crer que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele é Criador e Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus. Está sendo colocado aqui um QR Code, e nesse QR Code tem um formulário. Você pode tomar uma decisão ao lado de Jesus, através se aproximar a câmera do seu celular nesse código
e vai abrir um formulário. Você pode preencher esse formulário e enviar para nós. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos conhecer você, vamos caminhar com você, vamos ajudar você nessa nova jornada. Porque Deus, Ele quer, Ele deseja, a intenção do coração de Deus é que você o conheça, que você creia que Ele é Senhor e que você passe então a obedecê-lo. E com tudo isso, conhecendo, crendo e obedecendo, é inegável que você experimentará uma transformação. Porque quando eu conheço, eu creio. E quando eu creio, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu sou transformado. Em nome de Jesus, essa é a proposta de Deus para a sua vida nesta noite. Vamos orar? Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero encorajar você a entregar a sua vida para Jesus. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, você que desviou-se dos caminhos do Senhor, quero convidar você também a se reconciliar com Cristo, a se reconciliar com Jesus, com a igreja do Senhor Jesus. Amém? Você que está fraco na fé, você que está como uma brasa quase se apagando, eu também quero encorajar você nesta noite a voltar para Deus, a se firmar no Senhor, a tomar essa decisão de caminhar com Jesus, de conhecer mais e mais ao Senhor, de crer que Ele existe, que Ele é real e que Ele pode transformar a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra, por este testemunho da existência do Senhor. Não há dúvidas, o texto que acabamos de ler não deixa dúvidas acerca da existência do Senhor, da revelação do Senhor aos homens, da revelação do Senhor a cada um de nós. Ó Deus, também a Tua palavra é a revelação especial para todo aquele que crê, para todo aquele que o conhece. Ó Deus, nós Te louvamos porque a Tua palavra é onde nós podemos conhecer as intenções mais profundas do Senhor, a vontade que é boa, perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, ó Deus, os limites pelo qual nós temos que trilhar a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, também, Pai, nós Te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado a obedecer, a sermos servos obedientes, a sermos filhos obedientes, e a Tua palavra nos ensina isso, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela Tua igreja que está aqui reunida. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça. Ó Deus, e também quero orar pelos nossos amigos que estão conosco, que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra possa cair no coração daqueles que nos ouvem ou daqueles que nos ouvirão. Ó Deus, como uma semente cai numa terra boa e produz 1 por 30, frutos 1 por 30, 1 por 60, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa todos quantos estão conosco aqui nesta noite, nesta reunião online, neste culto online. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus é que eu Te agradeço. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do Teu eterno Filho e as doces consolações do Teu Santo Espírito esteja com a Tua igreja que está reunida aqui neste momento.
esteja com o teu povo, com a tua igreja espalhada na face da terra, seja com os nossos amigos que nos acompanham nessa transmissão, desde agora e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém, amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique agora com o Paz Kids, em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana, uma semana abençoada por Deus. Mas antes do Paz Kids, eu quero dar só um recadinho rapidinho para você. Nós já estamos preparando o nosso retorno, o retorno dos nossos cultos presenciais. Se preparem, porque em breve nós estaremos anunciando em um vídeo a data exata do nosso retorno, tá bom? Mas pode ter certeza que nós iremos retornar com os cultos presenciais no mês de novembro. No mês que vem, um mesinho só, nós estaremos já fazendo os cultos presenciais e também os cultos online, porque nós não poderemos retornar 100%, no total de membros da nossa igreja. Nós vamos retornar gradativamente, de acordo com as orientações das autoridades de saúde, mas nós já estamos nos preparando. Neste final de semana mesmo, nós já vamos gravar, fazer um simulado, uma simulação de como será o culto, como deverá ser os cultos presenciais. Então, aguardem que em breve nós estaremos informando a data exata que nós estaremos retornando os cultos presenciais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você tenha uma boa semana na presença do nosso Deus. Agora sim, fique com o Paz Kids em nome de Jesus. Olá, amigos! Que maravilhoso estar de novo com vocês! Muitas saudades! Eu sou o missionário Lucas e gosto muito, muito de evangelizar nos ribeirinhos do rio Amazonas. Vamos repetir agora nosso ponto principal. Eu sou íntimo com Deus, então confio nele e sou obediente a ele. Mais uma vez, eu sou íntimo com Deus, então confio nele e sou obediente a ele. Agora, vamos preparar nossos corações para ter um momento de adoração com Deus. Obrigado, Jesus! Contou de verdade. No meu sonho, no meu pesadelo, eu já vi. Oxi! Bem, eu nunca te vi antes. Então, vou me apresentar. Eu sou o Vermeliner e tenho o poder da raiva. E esse aqui é o Parafuso. A gente é vilão. Vilão não se apresenta. Mas fala oi, Parafuso. Oi. Quem são vocês? Eu sou o Vermeliner. De novo não. Se tu fosse esse teu mimimi, a gente tinha pegado a joia e ido embora. Vamos. A palavra de Deus nunca volta vazia. Obrigada, Jesus, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Minha nossa, vocês não conseguiram! Mas não é possível! Como é que vocês não conseguiram ganhar de um bando de crianças sem treinamento? Ah! Desculpas, é só desculpas que eu escuto de vocês! Chega! Eu não quero mais ouvir vocês! Vocês estão despedidos! Acho que não foi uma boa ideia mandar aqueles incompetentes até lá. Eu mesmo terei que trabalhar nisso. Mas qual é o seu plano, mestre? Eu preciso ir até aquela escola de missões. Conhecer esses jovenzinhos missionáriozinhos. Não,
não. Você fica aqui cuidando da nave enquanto eu vou lá cuidar desses missionáriozinhos. Dessa nave, eu cuidar. Ai. Você não quer que eu me arrependa, não é? Então vá arrumar as minhas coisas, porque eu parto amanhã logo cedo. Siga! Bom dia, Almirante Arão. Olá, Joshua, tudo bem? É assim, ontem teve uns acontecimentos na nave que não foi tão legais. Entrava um cara chamado Parafuso e outro cara que tava com raiva, enfim. Aí, meu espada não deu certo, eu fiz assim e nada aconteceu. Aí eu queria saber se o senhor consegue me ajudar a saber mais como usar essa espada. Com certeza, Joshua, eu posso te ajudar. Mas primeiro vamos repetir esta verdade muito importante, ok? Tá bom. Eu sou íntimo com Deus. Eu sou íntimo com Deus. E então confio nele. Então confio nele. E sou obediente a ele. E sou obediente a ele. Muito bem. Você como está estudando os versículos da Bíblia, Joshua? Bom, eu tô lendo eles. Muito bem. Lendo muito bom, mas além de ler, tem que meditar na Bíblia. Você está fazendo isso? Meditar? Como assim? Ok. Eu vou te ensinar mais ou menos. Ler, você para, lê tudo. Só que meditar, você vai bem mais devagar. Então vamos tomar este versículo que temos aqui. Olha esse versículo. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Ok? Então, se só estamos lendo, vamos chegar e dizer: Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Então, isso é rápido. Queremos tomar e fazer bem mais devagar. Ir pensando, meditando em cada palavra. Por exemplo, eu começo com Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Abraão, e você começa a pensar, Abraão significa pai de multidões. Começa a meditar e saber que Deus também quer que você seja pai de multidões. Então, você continua. Abraão sendo chamado. Uau! Como foi chamado Abraão? Que de você tem um chamado de Deus na sua vida e você vai pensando, meditando, deixando que o Espírito Santo fale para você. Muito importante quando você leia, pedir Espírito Santo me fale. Amém? Então Abraão sendo chamado, obedeceu. Então você começa a pensar, como obedeço a Deus? Como obedeço a palavra? Como eu posso obedecer como Abraão? E deixa o Espírito Santo falar para sua vida. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Uau! Como eu posso obedecer pela fé? O que significa fé? Biblicamente, o que é a fé? E você vai meditando, pensando e deixando que Deus fale no seu espírito. Então, lembre, você lê, isso é rápido, capta o sentimento, o significado, mas meditar, você vai palavra por palavra, deixando que o Espírito Santo fale direto no seu coração. Meditando assim é bem melhor do que só ler, né? Obrigado. Mais uma coisa, se quiser eu vou te passar a informação de uma pessoa que vai te ajudar a treinar com a espada do Espírito. Tá bom, então. Eu falo com ele depois da minha aula com a professora Esther, beleza? Até mais. Professora Esther! Não falei para ela, mas estou preparando um lugarzinho muito romântico. Estou em Paris. Para ela, mas não falei que estou apaixonado por ela. Não, okay? Não fale isso para mim. Então, gente, hoje a gente vai aprender sobre o Abraão. Mas por que a gente vai aprender sobre mim? Eu acho que ela tá falando sobre o Abraão da Bíblia. Meu xará! Isso, teu xará da Bíblia, o Abraão. Então, o Abraão foi considerado o amigo de Deus. Que top, né? Vocês são amigos de Deus? Sim! Muito bem, eu também sou amiga de Deus. E sabe, o Abraão conhecia tão bem a Deus que mesmo quando parecia que as coisas não iam bem, que Deus talvez não estava ainda cumprindo as suas promessas, mesmo assim o Abraão decidiu obedecer e acreditar em Deus. Vamos ver o vídeo? Abrão
era casado com uma mulher chamada Sarai, e eles não tinham filhos. Um dia, Deus olhou do céu e viu Abrão. Deus viu que Abrão era um homem bom, que o amava, então ele falou: Abrão, sai da tua terra, dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão ouviu a Deus, creu no seu coração e obedeceu. Então arrumaram todas as suas coisas, pegaram todos os seus animais e servos e foram embora. Abrão estava com 75 anos. Quando chegaram em um lugar na terra de Canaã, Deus falou com ele: Abrão, levanta agora os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra eu vou dar a você e a toda a sua descendência, e sua família vai ser tão grande como a areia da terra. E Abrão respondeu: Mas Senhor, eu não tenho filhos. Então o Senhor disse: Abrão, olha para os céus e tenta contar as estrelas. Assim será a sua descendência. E Abrão acreditou no Senhor. Passaram-se alguns anos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que quer dizer mãe das nações. Abraão falou com Deus: Senhor, eu já tenho 100 anos. Como poderei ter um filho? E Deus disse: Sara, sua mulher, vai lhe dar um filho, e o seu nome será Isaque, e com ele farei uma aliança eterna. Abraão ficou muito feliz, pois ele sabia que Deus iria cumprir sua promessa. Uau, vocês podem ver que é a intimidade com Deus que gera a fé e a obediência, não é verdade? O mais íntimo que a gente for de Deus, o mais fácil é poder crer que Ele vai sempre fazer o que Ele promete. Uau! O Abraão realmente era um homem de fé. Será que ele teve um escudo da fé igual ao meu? Não sei, talvez ele tivesse. Então, Abraão, o que você achou do Abraão? Achei top. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Jesus a chamou pra perto dele, colocou no colo e acolheu. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Os discípulos a repreenderam, mas Jesus os advertiu. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Pois elas é o reino dos céus. Pois elas é o reino dos céus. Quem não se torna como uma criança não pode entrar no reino dos céus.
maravilhoso poder levantar nossa voz e nosso coração para louvar a Deus. Agora, vamos ver como estão os meninos na Escola de Missões Planetária? Joshua vai continuar aprendendo hoje como usar a espada laser do Espírito. Oi, Almirante. Ai, ele não atende. Ai, gente. O Almirante. Almirante Arão. Almirante Arão, olha, Não, na verdade, eu preciso de uma coisa muito importante com o senhor. Olha, é que o alarme aqui tá tocando. Almirante, por favor. É que o alarme aqui tá tocando, mas ninguém... Eu posso até consertar, mas não tem ninguém protegendo as joias. O que eu faço? Não sei o que fazer. Professora Esther. Professora Esther, pode chamar um aluno para vir e proteger? Não, mas ninguém sabe sobre as joias. Não tem jeito, professora. Temos que proteger mesmo. Então eu vou chamar o Joshua. Ele vai me ajudar. Ai, Joshua, que bom que você chegou. Muito, muito obrigada. Eu vou lá consertar o negócio e já volto. Mas quanto tempo eu preciso ficar aqui? Olha, eu acho que uns 10 minutinhos. Vai ser rapidinho, tá? Mas olha, é muito importante você não se distrair. Não deixe ninguém entrar aqui mesmo. Ninguém, tá bom? Eu já volto. Na primeira pessoa, pra ele achar que a ideia é dele. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer e já tô parado aqui há 10 minutos, sem fazer nada. Nossa, já tô aqui 10 minutos. Eu queria fazer tanta coisa. Pra que ela foi me chamar justo agora? Agora não foi o melhor momento pra ela me chamar. Ela nem se importa com o que eu quero. Eu acho que ela valoriza mais os seus próprios pensamentos do que os nossos. Ela só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Eu acho que eu vou sair daqui já. Porque ela nem liga pra mim. Ela nem vai perceber. Se eu saísse, ela nem liga, eu acho que não ia perceber. Eu acho que esses pensamentos não são meus, não, porque hoje a gente aprendeu Hebreus 11:8. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Preciso ficar aqui, mesmo que eu não queira, porque preciso obedecer ao meu líder. Em nome de Jesus, pensamentos ruins, sai! Eu ouvi alguma coisa? Eu acho que não. Voltei, Joshua. Muito, muito obrigada. Você me ajudou demais. Mas o que eu fiz? Não sou nada por aqui. Não, essa informação é confidencial. Mas olha, muito, muito obrigada, viu? Valeu demais. Tá bom. Eu preciso ligar para o minimal. $1.599 mensagens? Tem gente pensando em fazer mal mesmo. Achei. Nossa, logo eu preciso comprar aqueles celulares de teclado bem grande. Alô? Minimal? Mestre? Sim, quem poderia ser, minhoca mole? As coisas não saíram bem como eu planejei, mas eu já tenho um plano B. E qual é o seu plano B, mestre? Prepare os meteoros aí. Claro. Como estão as coisas aí na nave? Tá tudo bem, tá bem, sim. Você tem certeza que as coisas estão bem aí na nave? Claro. Bem, colocarei o meu plano B em execução com a sua ajuda agora. E logo conversaremos pessoalmente. Até lá, minhoca mole. Tchau, mestre.
Uau, que princípio top que a gente estudou hoje! O Joshua aprendeu que além de ler a Bíblia, para ter sucesso, ele também precisa meditar na palavra de Deus. E o quanto mais a gente medita na palavra de Deus, orando e pedindo que o Espírito Santo fale conosco, mais íntimos nos tornamos a Ele. Assim, Ele nos dá a fé de Deus e nos ajuda a sempre obedecer. Repitam comigo: eu sou íntimo com Deus. E então confio nele e sou obediente a ele. E o versículo de hoje foi Hebreus 11:8. Repitam de novo comigo. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. O Abraão da Bíblia teve um encontro com Deus e começou a ter um relacionamento profundo com ele. Por isso, quando Deus pediu para ele sair da sua terra e ir a uma terra desconhecida, ele confiou e obedeceu. E Deus foi fiel e o abençoou demais. E nós também vamos sempre ser íntimos com Deus e sempre confiar nele e obedecer tudo o que ele tem para nós e o que ele nos diz. Amém? Eu sei que você sabe meditar na palavra de Deus e que você é íntimo com o Espírito Santo e que você sempre age com fé e obediência. Bom, por hoje é só. Até a próxima. Amamos vocês!